Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1, pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. À sua disposição, o chat no site da AltV, WhatsApp 974012235 e um telefone aqui em São Paulo é 11-5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, economista Odilon Guedes. Prazer tê-lo aqui, Odilon. Tudo bem, Zé Copé? É um prazer estar aqui novamente para discutirmos os problemas da cidade e do país. Também conosco o advogado Antônio Salim Curiati Júnior. Curiati, prazer tê-lo aqui. A você, Zancopé, Fausto Camunha, Zenilda, a você, ouvinte, na sua casa, no seu carro. É um prazer estar de novo no programa mais democrático do rádio e da internet brasileira. E da TV. Também conosco o empreendedor cultural Fabrício Ravelli. Prazer tê-lo aqui, Fabrício. Prazer todo meu, Zancopé. Prazer estar falando com vocês, os convidados, os ouvintes. Vamos bater um belo papo hoje aí. Sua imagem já é identificada por aqueles que acompanham a AltV. Já viu o pessoal aqui? Eu já tenho grandes amigos, pô. Muito bom. Olha, na contramão do que vem sendo prometido pelo governo, a Câmara Federal aprovou a criação de 14.419 cargos federais. Significa 4 vezes mais os 4.000 postos que o presidente Temer prometeu cortar neste ano. A autorização estava no mesmo projeto de lei que concedeu aumentos salariais de 41% a servidores aprovados na semana passada e que trarão impacto de 58 bilhões de reais às contas públicas. Deputados também pretendem votar aumentos para... Bom, adivinha para quem que eles pretendem votar aumento? Odilon Guedes, Curiati, Fabrício. Eu acho que, na melhor das hipóteses, é inoportuno, né? De outro lado, é decepcionante. Eu acho que a gente, tem que dar fé no governo Temer, mesmo porque não tem outro, né? Se tirar o Temer, entra o Maranhão, né? Então, já que está aí, temos que votar. Voltar a Dilma também não dá, né? Já foi, agora não volta mais, pô. Então, agora, é uma história que passou desapercebido. O presidente tem a obrigação de vetar. A sociedade tem a obrigação de exigir nas redes sociais, no dia a dia, que isso aqui, se estava em outro projeto, foi no bojo, no contexto, era uma parte, faz um veto parcial, né? É o que a gente tem que exigir do governo. Não dá, pô. Você vai no supermercado, tá uma paulada. A conta de luz, conta de água, só porrada. O desemprego comendo solto. Os caras queriam 14.000 cargos. Numa baixaria que a gente está vivendo, não tem um mínimo cabimento. É inaceitável. Você aí não pode aceitar. A gente não pode aceitar. Há que se exigir uma mudança de comportamento. Foi para isso que derrubou um governo que era irresponsável com as contas públicas, que pedalou para poder se reeleger, que fez aquelas jogadas com o dinheiro dos bancos públicos, e agora vem uma baixaria dessa, inaceitável. Nesse momento, acho que é legal que o Gilão falou que é assim, mais de 11 milhões de desempregados. Questões públicas defasadas, problemas e tudo mais. E você vê que desde o começo desse governo, os caras já estão dando, vamos chamar de pedalada, que não seria, mas pedalada na gestão. Junta o Ministério da Educação com o da Cultura, que não é juntar, né? Eles extinguiram o Ministério da Cultura, juntaram para a Educação, perceberam o problema, tiraram. Aí agora aprovando um projeto como esse. Então, nessas primeiras ações do governo Temer, você já começa a repensar o que o Gilão falou, Dilma não dá. Curiati. Não dá. O Curiati falou, não dá. Não dá. Mas a gente começa a ficar preocupado já com as primeiras ações desse governo, né, Zancopé? Tá estranho, né, Deus, cara? tá estranho demais. Você começa até a falar, vamos sentar aqui direito. O que está acontecendo com isso, né? Mas eu acho o seguinte, eu falo o seguinte, laranjeira não dá limão. Você acha que dá para esperar o quê do governo Temer? Você pega os vários ministros do Temer, foram do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, agora ele. Vários ministros... Uma semana antes eram ministros
Dilma, depois passo para ministro do Temer. Então é esse povo aí, o que esperar de um governo desse? Mas esperava um pouco mais de sensibilidade, Odilon. Mas veja, Pô, que vê a situação mas o Temer crítica. é isso, pessoal. Não Acho creio, que é não. ilusão, Eu ainda tenho viu, fé. Curiati? É ilusão achar que vem alguma coisa boa daí. Ainda me iludo. Segundo, tudo bem. Segundo, eu acho que precisa relativizar. Se fosse um aumento para professores, por exemplo, até dá para discutir. Se fosse contratar cargos, recentemente eu participei de um debate e tinha um pessoal da Receita Federal, eles estavam informando o seguinte, um documento do sindicato, que tem 3 mil fiscais federais para tomar conta das fronteiras brasileiras, aeroportos, portos. Na Alemanha tem 40 mil, aqui tem 3 mil. E o Brasil deve ser umas 5 vezes maior que a Alemanha, pelo menos. Então, por exemplo, se fosse para contratar profissionais para ajudar a combater o contrabando, para aumentar a receita pública, até aí tudo bem. Agora, você não sabe direito para que é os cargos. E segundo, por exemplo, o Poder Judiciário é um poder altamente privilegiado, são os maiores salários que tem. E grande parte dessa despesa é o Poder Judiciário. Então eu coloco, precisa relativizar o seguinte, se fosse para educação, para professor, dá para discutir. Agora, para juízes que já ganham uma barbaridade, e depois você dá um aumento para o Supremo, vem em cadeia pegando todo mundo que dentro do Poder Judiciário, inclusive estaduais, né? Acho que acaba refletindo. Tudo. Então, Porque o parâmetro dos salários é sobre o salário do ministro do Supremo. Então, aí vem. É sobre o salário dele, não é salário. O presidente não tem salário, né? O presidente tem, como é que é? Insumo. Não que ministro não mereça, que Não, juiz não, não é mereça. lógico, Eu ninguém- acho só um Odilon tá momento colocando- inoportuno. O que o Odilon está colocando é que é preciso analisar. O parâmetro de salário no país é sobre o ministro do Supremo, não é sobre presidente, subprefeito, governador, não. Aí vem tudo em Aí cascata todo em cima. funcionalismo, inclusive, que eu perguntei para o Curiati, estadual acaba na área da justiça, vai aumentando em Sim, cascata. Então, por exemplo, isso tem que ser debatido na sociedade. Numa crise dessa, então precisa relativizar. Eu apoio um aumento para professores ou contratar fiscais para combater o contrabando, tudo bem. Agora, para dar aumento aí, principalmente para o judiciário, tem que falar claro essas coisas, eu acho. Olha, tem um detalhe, né? Após perder 2 ministros em 15 dias, o presidente Michel Temer começou a semana com mais 2 escolhidos sob pressão. Um deles é Henrique Alves, do turismo, acusado pelo procurador-geral Rodrigo Janot de atuar para desviar recursos da Petrobras para favorecer a OAS. Outra, Fátima Palais, né, secretária de Política para a Mulher, acusada pelo Ministério Público de articulação criminosa para desviar dinheiro para uma ONG fantasma no Amapá. Fabrício, você que é empreendedor cultural... É complicado. Vive atrás de verba nessa tua luta toda. Não, e é literalmente uma luta. Sim. É uma luta. E principalmente quando a questão é cultura. Cultura, na minha opinião, é o que transforma a sociedade. Tá na cultura. A chave está na cultura, porque por meio da cultura você tem um resultado na educação, né? Só que a cultura ainda, por isso que eu falo, tinha as questões da Dilma, tinha as questões, só que mudam. Você aí trouxe o tema, aí olha o que a gente onde a gente já se depara. A cultura ainda, alguns governantes enxergam como gasto e não como investimento. Essa consciência vem deteriorando o país, né? Nós tivemos diversos projetos muito bacanas vindo do governo federal, tanto do governo municipal, mas ainda faltam enxergar que a cultura é um investimento. Em todos esses projetos que eu venho idealizando em São Paulo, você consegue ver o resultado desses projetos na mudança do que aquele jovem pensa sobre a cidade. Você começa a ver a mudança, o que aquele jovem, na casa dele, as coisas começam a se transformar por meio da cultura, né? Então, quando você vê uma notícia como essa, qual que é a impressão? Não é impressão, parece que é o resultado de um governo de coalizão, né? Onde secretarias, ministérios, você precisa aí dotar de um poder de articulação partidário e as pastas não vão se falando, ou seja, vamos pegar aqui
cultura, esporte e educação. São pastas que precisam se falar, elas precisam estar juntas, elas precisam estar unidas. Só que, graças a um governo de coalizão, elas não se falam muito, porque ela está tomada por questões partidárias. E a gente vive muito isso, né? Então, quando a gente lê essa luta, quando a gente vê essa luta que você falou, Zé Copé, que eu tenho de ir lá, falar, pessoal, é um investimento baixo nesses projetos que eu faço em São Paulo, e a gente olha aqui questões de milhões, e você fala, olha, é complicado isso, né? É complicado você ver Mas essa veja, situação. olha, eu quero retomar, olha, Ministério Temer, só tem branco. E aí acha que, pô, que é uma visão meio distorcida. não é por aí, não. Lógico que é. Não é, por acaso não, eu posso... não tem você nada a não ver tem uma mulher coisa com a nem outra. negro. Não. Como é que nós Você aqui, queria que nomeasse brancos, o como é que Pelé a gente também, pode ou não? dizer quais são os interesses dos brasileiros de origem africana? Não dá. Mas Ou tem- as mulheres. para com não, isso. para com isso não. Lógico Não. que é. Aí você pega o ministério, Temer, coloca lá o representante dos banqueiros, tá? Foi presidente do Banco Boston, O Henrique Meirelles. Meirelles, e aí o governo coloca a Previdência no Ministério da Fazenda como o maior absurdo do mundo. Quer dizer, o Ministério da Fazenda vai tratar de 24 milhões de aposentados, que é algo extremamente sensível, e mais. E aí eu gostaria de entrar nesse debate. Não tem déficit na Previdência no Brasil. Não tem déficit no sistema de seguridade social. Eu tenho esses dados. Sim. Tá? Só que o seguinte, você liga qualquer canal de televisão ou de rádio, e aí esse Pela primeira programa... vez ouço alguém. Veja, aí esse programa é dizer importante, que nem o Curiati falou, que é um programa democrático, que permite alguém vir aqui e falar que não tem déficit, que você ouve dia e noite. Aí o próprio trabalhador que recebe um salário mínimo, qual é o terrorismo agora? Vai virar a Grécia. Esse é o terrorismo. Aí o cara fala, pô, então precisa mexer na Previdência. É um debate que precisa ser feito na sociedade, não nego, tá? Todo mundo vai viver aí para frente daqui 20, 30 anos, as pessoas vão morrer com 80, 90 anos e os casais estão tendo menos filhos. Então precisa ser essa discussão. Agora, é um amplo debate na sociedade, abrir todas as contas. Se me provarem que tem déficit abrindo as contas, tudo bem, mas ninguém sabe nada. Você ouve lá nas televisões, do rádio, repetir dia e noite. Eu quero saber a contabilidade do sistema de seguridade social, que não tem. Mas o balanço da Previdência que é divulgado Não tem, é você. Mas olha, superavitário. o Brasil é um Não, sistema. é superavitário. Espera um pouquinho. O Brasil é um sistema de seguridade social, Sim. artigo 194 da Constituição Federal. O COFINS, a contribuição sobre lucro líquido, foi criado para sustentar a seguridade social. Você somando todas as receitas e despesas, vários trabalhos que eu tenho lido, não tem déficit. Agora repete. E aí coloca na mão do ministro da Fazenda um banqueiro para tratar disso. Quer dizer, isso não tem nem bom senso. É o fim da picada que a sociedade precisa discutir isso aí. Eu acho o Henrique Meirelles, para começar, um cara de tremendo respeito, respeitabilidade e necessário para o momento que o Brasil vive. A questão previdenciária é outra. A gestão, fazenda e previdência não dá para dissociar. Não dá para andar uma coisa sem a outra. É verdade o que o Odilon falou. Aliás, o Odilon fala isso desde que a gente teve o mandato. Lógico. Nos começo dos anos 2000 a 2000, tivemos um mandato 2004. de vereador junto, e ele andava com os papéis, e é verdade o que o Odilon fala. A nossa Previdência, ela é superavitária, sim. É que o recurso é usado de uma forma diversa. Muito bem. E esse balanço de déficit que eles mandam aí é tirando algumas receitas que entram e tal, que são expurgadas Que é a do DRU, a tal cálculo. desvinculação da Isso. receita do É União. uma Tem grande sacanagem, é uma mentira repetida várias vezes que se torna uma verdade. Não que não tem que ser rediscutida mesmo. sim. A gente vai Lógico, viver, não tem tem. gente com 90, 100 anos jogando bola hoje em dia, coisa que você não jogando tênis, é comum, pô, coisa que você não via antigamente. Mas a questão, só outra, Odilon, pô, não tem negro, então essa mesa aqui não tem negro também, pô. Não, e outra, Então eu não acho que vale. assim, tem uma questão. Tem uma questão. Não tem mulher na mesa. Mas lógico, Eu você preferia acha ter uma que mulher Ó, no seu vamos lugar, falar. Odilon. Eu acho que assim, Pô. vamos falar então. Então quer dizer, não, concordo, tem que ter mais negro, tem que ter mais mulher, tem que ter mais tudo. Mas não, Odilon, tem que ter mais ética. isso não é Não, isso Tem que critério. ter mais Lógico, ética. Eu acho que é isso aí é assim. escolha de princípio. Ó, princípio. aqui, ó, a Seu- Fátima ia entrar. E aí? Tudo bem. Então, assim, eu acho que é uma questão de gestão, porque eu acho que a gente, eu concordo, tem que defender, mas tem que defender assim, pessoal. Precisamos de mais branco, mais negro, mais japonês, mais tudo. Mais gente com que japonês saiba não. fazer gestão, bicho. Mas, Odilon, Que Nem- saiba nem fazer árabe, gestão. né? eu ia perguntar para você quando você se referiu à falta de negro ou de mulheres
na administração Temer, que a indicada é a Fátima Pelais. Foi indicado e está com o maior processo em Então. cima aí. Mas veja, não é então. Você acha que nós podemos discutir quais são os interesses da mulher, nós homens, ou nós dos negros, que entra aí toda a questão de cotas, Mas não etc. pode colocar, Odilon, não, um veja, critério Nós de escolha precisamos de ministro. discutir quem sabe fazer política pública para a mulher, para defender negro, para defender todos. Pode partir de mulher, pode partir de homem, pode partir de branco, eu acho que a questão principal, eu concordo, no que se diz respeito a precisamos de mais espaço para todos. Mas eu acho que a grande questão aqui é entrarmos no discurso da ética. tem Eu acho nem que é dúvida. isso. Viu? Não tem nem que a gente dúvida que é um precisa. pressuposto. Não adianta ter um brasileiro de origem africana que não tenha ética e não seja honesto. Precisa uma parar mulher. com essa história de origem. Eu sou salino, É isso, é aqui. libanês, é Não, mas árabe. não é libanês, É o seguinte, ô. Odilon, eu não fico olhando no cara que está do meu lado vai trabalhar comigo, qual que é a cor dele. Eu não fico Mas perguntando e se alguém por vai que que, trabalhar então? comigo. Veja. Se ele Se ele é você árabe fala- também, se ele é Pera, libanês, mas se ele é não é árabe, africano, se ele é libanês, ganês. pô, Não me tem- interessa. Não- O critério de escolha de ministério não pode se dar por sexo, raça, cor, credo religioso, não pode. E infelizmente Ah, não ainda tem, se mas dá não pro é, partido. Não tem, Veja. e não teve. E não é porque ele tem uma cor da pele diferente da minha, que ele é melhor ou pior que eu. Mas eu não Não tô- é porque eu vim do. Meus Então- ancestrais vieram do Líbano, que também é ali no Oriente, e que os outros que não vieram do Líbano Agora, são piores então, ou por melhores. exemplo, E não é porque eu sou homem que eu não entendo mulher. Mas E não é porque eu não de quero o jeito bem das nenhum, mulheres. não é que eu Ao não contrário. entendo. Ao Eu acho que é a contrário, falta de acho que a sensibilidade, mulher ela Curiati. tem mais sensibilidade. Ela vê o mundo Sim, de uma forma ela tem uma diferente. forma diferente de ver e pode se encaixar em diversos setores que não se encaixam. Agora, isso não é escolha, não é critério de escolha para Eu ministro de acho Estado. que é um E dos essa é uma critérios. discussão. Bom, O Fabrício tem razão. A questão tem que ser a eu ética. também acho. Aliás, o ministro da Casa Civil falou, né? Eu esqueci o nome. Quem que é o ministro da Casa Civil hoje? É o. Esqueci A o nome do cara. situação é tão... Muda grave, tanto. vai trocar tanto Falou, nome quem que tá vai na Lava trocar. Jato cai fora. Porteiro. Então o ministro do Turismo tem que cair fora hoje. Né? Não tem jeito. E, aliás, pelo jeito vai cair. Me disseram que o tal do Léo Pinheiro ali fez uma delação. Rapaz, vai dar o que falar. E o Marcelo Odebrecht vem com outra também pesada. Mas essa questão aqui do Ministério sob suspeita é outra decepção que eu tive. Eu achei, já que ia entrar, já que tem o apoio popular, pelo menos na escolha de critério, podia ser o mesmo apadrinhamento político, sem problema nenhum. É o regime democrático que a gente tem. Felizmente ou infelizmente, a democracia talvez seja o pior regime que existe. Não, é o melhor regime, Mas viu? não há outro. Agora, só um E detalhe, ela ó, tem viu, custo. Curiati? Só Essa é a assim, verdade. a questão A gente tem que respeitar a dos democracia e brasileiros o sistema de origem governo. africana. Aí a gente entra, por exemplo, você vai discutir a questão de cotas raciais, que eu sou totalmente a favor. Aí você pega a grande parte e acha que não, principalmente os brancos. O cara, veja, você precisa, por justiça, você abrir cotas raciais. Mas, Odilon, você é professor. Eu acho Sou, que o lógico. problema está na educação, Não, não tem na nem- abertura. não, mas veja. Tá lá atrás, lá atrás. Não tem nem dúvida na educação pública, Zangopé, você tem razão. no Se você tem uma começo, lá no educação pública de começo. qualidade, você Sim. resolve esse problema a longo prazo. Você Só que o torna os Brasil cidadãos igualitários lá cometeu na uma frente. injustiça secular com os brasileiros de origem africana. Esse é o detalhe. Se você pega Mas corrige quem é preso, colocando é no o ministério. principalmente. Não é Eu- porque a eu acho atrocidade ajuda, cometida não tem pela nem- escravidão tem esse que é ser uma quitada. oportunidade para esclarecer. Há uma dívida. Deixa eu só aproveitar o Fabrício. Fabrício, quando você se referiu ao Ministério da Cultura, como é que é? Elimina o Ministério da Cultura, não existe, existe. E aí usaram o termo junção. Sim. Qual é a tua análise na necessidade de um Ministério da Cultura? Por que que não pode ser uma pasta em outro ministério? Eu acho que isso vai, de novo, Zangopé, a questão está na gestão. Está na gestão. O governo de coalizão, infelizmente, ele pede isso. Ele pede essa articulação partidária para ocupar as pastas, né? Seja em qualquer âmbito, Sim. municipal, estadual, federal. A cultura, eu acho que essas pastas elas não precisam ser diminuídas. Na minha opinião, a cultura, você eliminar o Ministério da Cultura, que seja levá-lo para a educação na forma de secretaria, ou criar a Secretaria era da Cultura, eu acho um erro. Aí a gente cai em duas questões.
Questão orçamentária, secretaria, seguramente o orçamento cai, mas a gente também cai no problema da gestão, que não importa quanto tem lá. Não importa a gente ficar tirando o ministério, cortando o ministério, se a gestão continua a mesma. Com fraude, com diversos problemas. Agora, no que se diz respeito a essa junção, sou contra. Quando foi anunciado, eu já era contra. Só que eu acho o grande questionamento, Zancopé, é quem vai fazer a gestão da cultura no país, né? Então, pode ser na forma de secretaria, mas qual vai ser a gestão? Eu sou a favor que continue como ministério, só que haja uma visão diferente nesse ministério, que a cultura seja enxergada como investimento na sociedade e não como gasto, como ela está aí até agora. Então, vamos falar um pouquinho de São Paulo. São Paulo tem aí, em torno de, acho que foi aprovado em 2015, 500 milhões para a cultura. Eles sabem do orçamento da cidade com Algo, os dois. algo como foi aprovado o orçamento de 51 bilhões da cidade para a cultura, algo em torno de 500 milhões, 2%. A gestão disso. Qual foi a gestão? Porque não importa o nome que dê. Não importa o nome que dê. É ministério, é secretaria, qual a gestão desse orçamento? Para onde ele está indo? Então, assim, aqui em São Paulo temos temos aí, 15 casas de cultura, 47 céus, 8 centros culturais e por aí vai. Ou seja, como é que isso está sendo adaptado na realidade da cidade? Hoje existem diversos... o carnaval. Viu, mas tá é que falando tá, de a gestão? cultura, viu? A cultura Tá é uma falando coisa de muito gestão. mais abrangente. Está falando de do gestão, para onde vai esse dinheiro? Ah. Não esquece o carnaval. Isso que o João falou é verdade. Ou seja, para onde vai esse dinheiro? Só que a cultura não é um evento. A cultura não é um show de rock. aí, A sim. cultura não é o teatro. A cultura é tudo que muda. São ações que mudam a sociedade, que fazem a sociedade assim, olha, pessoal, vamos para cá, nós vamos avançar. Mas você não acha que é errado, então, dentro desse conceito, dissociar a cultura da educação? Se Dissociar... há que dividir, separar. Não, Acho então- que no conceito que apresenta, a cultura é parte da educação e deveria ser encarada Ela é como tal. parte. Não vejo a necessidade de ter um Ministério da Cultura. ela Acho é que a parte. educação com uma secretaria, você acaba fazendo até o que você diz com muita propriedade, Fabrício, de levar essa integração que existe. É a Integra integração. a educação com o esporte, com a cultura. Mas não há necessidade de um ministério e tal. Eu acho que é mais questão de você ter mais um cartório no Brasil para ações de setores específicos. E esse setor específico é um setor forte, que conseguiu fazer uma pressão, uma mobilização, que foi o primeiro recuo do governo Temer, foi voltar atrás na criação, na desmobilização do Ministério da Cultura. E, em compensação, eu acho que seria uma ação salutar. Aliás, é muito ministério. Desculpe, Odilon, eu acho que tem que juntar Ministério Fazenda e Previdência. Eu acho que tem que encolher a estrutura. Não dá mais para o Estado ficar muito enchendo o saco da população. Veja, Onde tem o Estado só tem atrapalhado. Quando eu falo a questão Deixa da o povo Previdência, andar, deixa a sociedade viu? A questão andar. da Previdência é algo A gente não extremamente- pode ficar discutindo, desculpe, vou voltar ali, pô. Eu não olho pro cara, embaixo da pele é sangue. É racismo. Mas você, é não, diferente tem, a criação tem que pôr negro, nossa tem que de um pôr cara mulher. que foi criado numa Não, periferia, não, numa família não. excluída, lógico. É família excluída de Entendeu? branco também. Ah, mas tudo família bem, excluída de eu também boliviano. acho, viu? De, eu também de acho, uruguaio. não é que eu não de africano reconheça que não é isso. negro. Mas veja, então você pega De o hindu. seguinte, quantos Entendeu? generais Pô, você não negros pode tem chegar no Brasil? Pera nisso. um pouquinho só. Quantos generais negros tem no Brasil? Mas a questão Quantos não é bispos da essa. Igreja Católica? Isso é um discurso Quantos sofista. ministros do Supremo Federal são negros? Isso é um discurso Só pra sofista. gente ver, veja, então o Lula você deve tem ser um- endeusado porque foi ele pessoalmente escolheu o Joaquim Barbosa. Não é endeusado, Não, não é então, endeusado. então, nossa, Inclusive ele o foi seguinte, bem, né? Joaquim Não, Barbosa então- é a exceção que confirma a regra. Isso foi só não é ele por na aí. história do Supremo. Você acaba Entendeu? discriminando, De jeito nenhum. você colocando dessa forma, indiretamente discrimina o branco e o negro. Não tô É discriminando, ser humano, não, pô. não. Tem que parar com essa Tudo história. bem, então vamos com fazer um isso. governo pro Sabe, ser porque tem o humano. olho puxado, não, E- ele é japonês, Espera um não, ele é pouquinho. branco. Não, é gente, meu. Então escuta. A gente Curiaço. olha. Então escuta. Só- deixa só- eu falar um ouça. pouquinho. A eu tô sociedade ouvindo, pô. precisa parar de olhar para as pessoas e julgá-las pela cor da pele. Porque a gente tem a mania de julgar a sociedade, quando eu falo a gente, de julgar
As pessoas, quando você as conhece, pelo que elas são. Quando você não conhece, pela cor da pele e pela roupa que ela veste. E precisa acabar com isso. É gente. É homem, é mulher, bem. é turco que nem eu, Agora, é alemão, então é loiro. escuta. Pô, meu, Então para veja. com isso, é gente. Tá bom, então vamos ver o Vamos seguinte, parar de distinguir por que cor da que os pele. negros Há, não- há uma dívida da escravidão que foi uma atrocidade que a sociedade brasileira cometeu. Há uma dívida social, sim, com esses descendentes que foram escravizados, humilhados, explorados. Há uma dívida, mas não é colocando dessa bem. forma Então, e agora deixa eu falar um fomentando essa pouquinho, discriminação e olhando com olhos discriminatórios. É gente. Tudo bem. Odilon. Então, só veja o seguinte: na direção das empresas, quantos negros tem? Ou mulheres? Veja, mais de 50%. É gente, não importa eu se a sei cor da pele é eu já diferente, ouvi, cara. Espera um pouquinho. Para Veja, com isso, meu. você precisa Isso é fazer discriminação. cotas, você precisa abrir espaço, inclusive na política hoje, obrigado a ter 30% dos candidatos mulheres, porque senão tudo bem, se não tivesse cota, deixa quando estiver, ia ter todo homem, só ia ter homem quase, porque você precisa abrir espaços para as mulheres e para os negros. Isso não é discriminação, é o contrário, é você ir fazendo a sociedade avançar. Essa é a grande questão que está colocado. E aí eu falo o seguinte: quantos dirigentes de empresas negros têm ou mulheres? Quantos generais têm negros nas Forças Armadas Brasileiras? É por aí que você vê. Então, você tem que colocar brasileiros honestos que tenham ética, de origem africana, e mulheres para dirigir os ministérios. Lógico, é o mínimo isso que tem que ser feito. Tá? Você tem a sua opinião, eu tenho a mínima. Eu acho que, veja, um programa de debates como esse é importante, que tinha que ter nas televisões, que, veja, outra coisa, precisa democratizar a mídia no Brasil, porque se não democratizar, este país não avança. Você pega qualquer jornal de qualquer televisão, são os mesmos que falam a mesma coisa. Você não tem diversidade. Você pega, você vai entrevistar quem? Representante do sistema financeiro. Nem da Fiesp mais as redes de televisão têm entrevisto. Você tem que entrevistar quem é representante da Fiesp, dos trabalhadores, dos bancos, para as pessoas poderem ter uma visão crítica. Ninguém pode fazer a cabeça de ninguém. Então você tem que democratizar a mídia no país. E democratizar não é censurar a mídia, não. Essa é a grande questão que está colocada. Senão a gente vai falar, são os mesmos que falam. Liga a televisão e vê. Por exemplo, a cassação da Dilma. Não tinha uma voz discordante, eu não quero nem discutir. Eu sempre fui um crítico, o Zancopé está de prova, eu sempre fui um crítico bastante profundo do governo Dilma. Fez um monte de bobagem, um governo horrível. Agora, você não tinha o mesmo espaço de quem queria o impeachment dela para quem defendia, nos canais de televisão e de rádio. Isso que eu estou falando, democracia. E aí as coisas vão andar e a gente vai poder ter uma formação sobre isso. Democraticamente, vou caçar tua palavra, porque temos que ir a um intervalo. Gente que fala retornará em instantes. Espécies da Mata Atlântica. O Parque Nacional da Tijuca fica no coração do Rio de Janeiro e no coração do parque fica a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, com uma extensão de 3.953 hectares de Mata Atlântica. Aqui existem várias espécies, cada uma com um importante papel no ecossistema. O Pedro é uma delas. Essa espécie de hábitos diurnos é fundamental no reflorestamento e na limpeza da mata. Além disso, o Pedro é uma espécie extremamente sociável e gosta de andar em grandes grupos. Esse programa foi criado para dar oportunidade aos visitantes a conhecer melhor o parque, participar da manutenção de trilhas do parque e criar uma consciência ambiental nos visitantes que vêm aqui no parque. E passar a questão da sustentabilidade, se preservar para as gerações futuras. As atividades principais são a manutenção de trilhas, que consiste basicamente na colocação de placas, a retirada de resíduos das trilhas, orientação aos visitantes, plantação de mudas, de espécies nativas. São várias atividades que fazemos aqui dentro do programa voluntariado que melhoram a condição das trilhas para os visitantes do parque. Espécies como a do Pedro são essenciais para manter o equilíbrio da Mata Atlântica. E você, a sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e mostre como a sua espécie protege a Mata Atlântica.
peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios que é aqui, ó, onde eles nascem. O Pantanar depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook /programa Gente que Fala. Conosco hoje o advogado Antônio Salim Curiati Júnior, o empreendedor cultural Fabrício Ravelli, o economista professor Odilon Guedes, já utilizando nossos meios de contato, o Jaime do Jardim Bonfilholi. Odilon, na coluna de ontem do Hélio Gaspari, ele diz que a partir de agosto a Lava Jato deverá atingir grandes nomes do PSDB e do PMDB. Será que as farmácias de Brasília estão preparadas para atender ao grande consumo de tranquilizantes? PMDB eu acho que já está, hein? Não tem que vender tranquilizante para esse povo, não. Eles têm que pagar o que eles fizeram com o Brasil, seja de que partido for. Problema de honestidade, não interessa a filiação partidária. Então tem que pegar todo mundo. E aí, repetir, tranquilizante, os caras, eles precisam ter vergonha na cara, não é tranquilizante. E não é só Brasília, não. O que me falaram esses dias é que a delação da OAS e da Odebrecht vai trazer obras de vários partidos e vários estados. Vários estados. Então não é só Brasília que as farmácias têm que estar preparadas, viu? É aqui também, viu, Jair? Curiati, o Carlos da Lapa pergunta se o senhor sabe dizer qual o conhecimento técnico da área de ensino que o novo ministro da Educação possui. Quem é o ministro da Educação? Também não sei quem é. Aliás, o secretário da Educação aqui é a Nádia Campeão, o ministro... Na cidade de São Paulo. Na verdade, o ministro, ele de pastas técnicas, ele iria que ministro da Educação é o Mendonça Filho, uma né? formação técnica a respeito. Eu acho que na educação ele teria Mendonça que ser Filho. obrigatoriamente um educador. É isso aí. Como o ministro da Fazenda tem que ser um economista, não é uma pasta do esporte, por exemplo, que você pode ter uma outra amplitude. O transporte tem que entender de transporte. Eu acho que as pastas teriam que ser específicas, de ramos específicos. Mas é mais político, realmente. Deixa eu falar em política. O Curiati, você teve quantos mandatos como vereador? Tive 2, um deles com o Odilon Guedes aqui. Odilon, quantos mandatos, Odilon? Eu tive 2 também. 2 mandatos. O Fabrício é postulante à Câmara Municipal? Pré-candidato a vereador de São Paulo. Esse termo é maravilhoso. Você também é pré-candidato? Tem que falar pré-candidato, senão a gente está impugnado e multado. Isso, pré, somos pré. Odilon, pré porque não passou a convenção ainda. 8 anos na Câmara Municipal de São Paulo, tem pretensões a uma tentativa de retorno? Para mim, primeiro, foi muito importante ser vereador. Tive o maior orgulho de poder representar o povo de São Paulo na Câmara. Mas eu não sou pré-candidato, mas eu estou apoiando a pré-candidata a prefeita Luiz Erundina, que eu acho que é uma candidata muito forte, tem um passado aí de honestidade que é pressuposto, a gente nem deveria discutir isso, mas a baixaria no Brasil virou tão grande que uma pessoa que nem a Luiz Erundina, eu tenho conversado que ela é pré-candidata, com o Ivan Valente também, que é o líder do PSOL na Câmara, e eu tenho visto um apoio muito grande. E veja, isso que o Curiati falou, que precisa de profissionais
Quem é que foi o secretário de Educação da Luiza Erundina? O Paulo Freire, um dos maiores educadores do Brasil e reconhecido internacionalmente. Por exemplo, a Hermínia Maricato, que é uma arquiteta, foi a secretária da Habitação, que também é uma pessoa extremamente especializada na área. A Luiza Erundina é uma pré-candidata com muita força e eu estou apoiando ela. Não sou candidato a vereador, não. Fabrício, o que leva alguém a... Você é empreendedor cultural. O que leva alguém... O do Curiati está no sangue, né? O Curiati pai tem 11 mandatos, 10 estadual e 1 federal. Constituinte, né? É isso aí. Constituinte. Saiu da Assembleia para ser constituinte, voltou. Então está no 10º mandato na Assembleia Legislativa. Isso. Mais este um. Então está no sangue dele. Mas o que leva alguém a pretender uma candidatura? Acreditar. Acho que isso tem muito na minha história. Eu nasci em uma família que, naquela época, eu nasci em 78, e naquela época ainda existia a repressão, existia a ditadura, e uma família que lutou muito contra a ditadura. Participou até da tomada da Praça da Sé, que acho que eu acredito que foi em 85, e essas reuniões aconteciam até na casa da minha avó. Eu muito pequeno. Eu, aos 8 anos de idade, já conhecia a Câmara Municipal. Eu sou do Ipiranga, nascido, moro, criado, tudo lá no Ipiranga, mas eu comecei muito essa trajetória em São Miguel. Naquela época, com o pessoal fazendo greve em hospitais. E eu comecei muito, o meu gosto com a política pegou naquele momento. A política tinha um idealismo muito bonito, né? Tinha uma coisa muito bonita. Que tinha? Oi? Por que tinha? Porque agora você vai falar de política com as pessoas, até, por incrível que pareça, hoje é o momento que as pessoas estão querendo falar de política. Estão mais politizadas. Esses dias eu estava com um pessoal na 13 de maio, porque eu estou lutando pela revitalização da 13 de maio, os bares de rock de lá. Jovens, falamos muito de política, até uma sabatinada, foi uma sabatina com o Fabrício realizada pela Gangue da 13, que é um coletivo cultural. As pessoas estão querendo falar de política agora. Mas eu vou voltar só para encerrar, responder a sua pergunta, Zé Copé. Então, primeiro, eu acredito que a política ainda é a maior ferramenta de transformação da sociedade. E pela cultura. Curiati, eu transfiro a você a pergunta, por que ser candidato, ser pré-candidato? Pré-candidato, porque é uma pré-vocação. Né? A política é vocação. Você tem que ter a determinação de devolver à sociedade o que você recebeu na sua vida. Há que se participar da política direta ou indiretamente. O Odilon foi um excelente parlamentar. Obrigado. Dos caras mais combativos, competentes e inteligentes que eu conheci na minha vida. É lamentável. Por isso que tinha dificuldade em reeleição e tal, porque não tinha verba de financiamento. Essa é a dificuldade que o Odilon enfrentou. E a gente discutia muito. E não é que a gente concorda em tudo que se fala. Mas é um cara admirável. E é lamentável que não saia candidato. Lamentável com uma pessoa como o Odilon Guedes, porque tem vocação. Tem despreendimento, tem visão da sociedade. Aquele que pretenda sair na política precisa querer fazer gente feliz, precisa querer doar um pouco do seu bem mais precioso, que é o tempo, né? O único bem que não volta, não se recupera, a fazer gente feliz, a diminuir o sofrimento das pessoas. É essa a vocação, é ser feliz você fazendo as pessoas felizes. É você poder igualar possibilidades, é poder você trabalhar por aqueles menos favorecidos, que eu não vejo na questão de pele essa diferença, eu vejo, por exemplo, nos deficientes físicos. Há que se fazer a lei de acessibilidade valer na cidade de São Paulo. O deficiente é absolutamente desrespeitado. Esse sim deveria ter mais privilégio, mais cotas, mais avanços, ter um cumprimento. E não precisa de lei, hein? Já tem lei. Essa é a vontade e a manifestação que vem do desejo de você fazer a política. Devolver para a sociedade, para as pessoas, o que você recebeu. E trabalhar, e deixar, a gente precisa mudar um pouquinho de valor. A gente vive para pagar conta, às vezes, né? Vive para comprar um carro novo, não, para deixar alguma coisa um pouco melhor para a sociedade, até para os filhos, falando da maneira egoísta. Deixar alguma coisa, um exemplo melhor para eles. Há um momento tremendamente oportuno hoje. Há um espaço de gente boa e você, Odilon Guedes, deve rever essa sua posição.
porque a sociedade precisa de gente idealista como você e que realize para diminuir o sofrimento e para fazer a gente mais feliz. Muito obrigado. Olha, eu acho que concordo com o Curiati, acho que a gente nasce com isso, né? E vontade de participar, e você vai construindo. Olha, eu antes de eu ser candidato, fui presidente do Sindicato dos Economistas, da Associação de Professores da faculdade que eu dou aula, fui do DCE da PUC, então isso tudo, você não precisa ser parlamentar, você já vem atuando em várias áreas. E veja, eu acho que é super importante isso que o Curiati colocou. Nós fomos vereadores, discordamos de uma série de questões, como vocês viram aqui, e não tem problema nenhum, é altamente salutar. Isso. Democracia é isso, você precisa colocar as ideias diferentes para elas serem debatidas e as pessoas verem o que é melhor para a sociedade. Tá certo? Isso aí que a gente tem que aprender. Ditadura é a desgraça da humanidade. Por quê? Porque impede você falar o que você pensa, você colocar um embate de ideias. Então, na Câmara lá, a gente teve muitas discussões lá, muito interessantes. É. Mas veja, é isso que você precisa. E aí é uma vontade de você poder transformar o país, melhorar a qualidade de vida. E não podemos ter uma visão egoísta. Tá? Eu acho o seguinte, nós aqui tivemos oportunidade de nos desenvolvermos na vida. Agora, tem milhões de brasileiros que precisam ter essa oportunidade. Aí passa fundamentalmente pela política, eu concordo com você. Aí você precisa ter uma política de distribuição de renda, de investir em educação, em saúde, isso tudo, fazer reforma tributária. Tá? Você fazer, por exemplo, no Brasil, que eu já falei N vezes, aqui no Brasil, o Brasil é o fim da picada, pessoal. Um dos países que tem a pior concentração de renda do mundo. E aquilo que eu já coloquei aqui, quem paga mais tributos é a população de baixa renda, porque a carga é indireta, pega todo mundo igual. Você precisa fazer uma reforma dessa, não é que eu sou contra a rico. Agora, é normal que quem tem mais dinheiro tem que pagar mais tributo. Tá certo? Então, veja, essas questões que a política tem que permitir que a gente debata, como é que avança, por exemplo, a questão cultural, qual é o projeto de desenvolvimento cultural para a cidade e para o país. Então, isso é através da política. E há que se fazer um apelo ao ouvinte aqui, a todos, viu, Zancopé, que a participação da política é absolutamente necessária. É um momento de extrema necessidade de união. A sociedade tem que caminhar junta. Se não quer ser candidato, participe da política, escolha um candidato, apoie um candidato, una-se a um candidato em que acredite e vá adiante. Porque só ficar criticando em casa e tal, achando ruim, não vale. Tem que dar a cara para bater. Não quer ser candidato, não tem a vocação, tá ótimo. Mas escolhe um bom porque tem gente boa. Você sabe que tem, a respeito disso, tem um político, foi parlamentar, depois foi para o executivo, e ele falava algo muito bacana, Zé Copé, que é o seguinte, para escolher um político, o processo é o mesmo, Dilon, quando você vai conhecer o primeiro namorado da tua filha. Você tem que olhar no olho do cara. Você olha no olho dele, da onde você veio, o que você quer, para onde você vai, quais são os seus projetos e tal, e ficar em cima daquilo. Essa é a maneira que você escolhe o político, porque esse cara vai entrar na sua casa, esse cara vai mudar ou vai propor leis que vai mudar a sua vida. Então, muito legal, Curiati, porque é isso. Não só assistir, mas começar a participar, e isso a gente já começa a ver que está acontecendo. As pessoas estão começando a participar. Fabrício Ravelli, o que é o Rock na Praça? É um projeto cultural, um grande Dia 26 filho. agora? Isso, 26 agora acontece. O Rock na Praça surgiu, na verdade, de um espaço que estava vazio para uma cultura que é a cultura rock. Não tem representação na Câmara, e nós sabemos hoje, a gente consegue viver na pele essa questão de quando não tem, vocês que já foram vereadores, eu que só fiquei nos bastidores até hoje, quando não se tem representação no legislativo ou na política de uma maneira geral, você não consegue fortalecer aquele movimento, aquela cultura, aquele segmento. É muito complicado. Então, a cultura rock é uma cultura que eu defendo, que eu represento, que eu vou atrás, que eu conheço. Eu sou músico, tenho aqui 20, 22 anos já. Falei, olha, vamos montar um evento onde essa cultura, onde o espaço para essa cultura seja garantido em São Paulo. Onde não seja mais uma cultura invisível ou que dependa única e exclusivamente da iniciativa privada. Não, vamos garantir esse espaço na agenda da cidade. Rock na Praça surgiu para isso, é o primeiro passo. Ou seja,
acho que foi o Curiati que falou, vamos fazer essa política para mostrar que nós conseguimos fazer o retorno de tributo para todo, vamos democratizar a cultura. E o que vai E o rock acontecer lá também. em frente à Galeria do Rock? Terceira dia 26? edição. É a terceira Mas edição o do que Rock na consiste Praça. Tem show, tem... Quais são as ações programadas? É um show, são 4 bandas de expressão no segmento rock. Show gratuito. Primeira edição, 5.000 pessoas. Segunda edição, 6.000 pessoas. Estamos esperando a mesma quantidade de pessoas agora para o dia Avança no 26 de Paissandu junho. ali ou não? Não, ela fica o Paissandu está na frente da outro Galeria lado do da Rock, tá do avenida. outro lado, a 24 de maio, do lado do Teatro Municipal. E assim, Curiati, você falou algo muito bacana. Uma política que faz as pessoas, deixa as pessoas alegres, as pessoas ficam felizes, cara. Isso, e nós queremos levar o rock na praça como política pública na cidade. Ok. Após quase 10 anos a aprovação da Lei Cidade Limpa, a Prefeitura de São Paulo quer liberar a publicidade em bancas de jornal. Hoje pela manhã, na Rádio Bandeirantes, houve a denúncia que o Sindicato dos Jornaleiros negocia com interessados para entregar a uma única empresa o direito de explorar o setor. Segundo a urbanista Regina Monteiro, da Associação Defenda São Paulo, o único objetivo do projeto é beneficiar os amigos do rei. Os amigos do rei, interessante. Curiati, Odilon, Fabrício. Sabe que a Lei Cidade Limpa foi um avanço, é inegável, né? Todo mundo viu, mas ela tem que sofrer revisões. Há necessidade hoje, o poder público não está conseguindo financiar todas as suas políticas públicas necessárias à gestão da cidade sozinho. Está precisando de outras formas de receita e de incentivo que venham não da forma de tributo, que ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais pagar imposto. Há que se fazer uma revisão geral da Lei Cidade Limpa. Eu creio que já que está a oportunidade mostrada, né, São Paulo parece um queijo suíço, né? A cidade está destruída, né? Está esburacada. Aliás, não é só isso, né? Você vai tem escola aqui em Paraisópolis que não tem merenda também. Tem outra que tem merenda seca. Não tem médico lá em São Mateus. Saiu outro dia uma pauleira também. Posto de saúde tá tudo um horror. E poderia se abrir a iniciativa privada, sei lá, um patrocínio, um apoio social, cultural. Ela foi muito restritiva, essa Lei Cidade Limpa. Você limitou a cidade a esses relógios inúteis. Inúteis. Quem quer ver hora, pô? Se todo mundo tem um celular na mão, isso era antigamente, que você não andava com relógio e tal. Ver celular. Mas tá bom, no painel do seu carro, quem tá no ônibus lá tá com um celularzinho na mão e tal. Eu não saio de nada. Pô, o relógio do meu carro tá sempre errado, e o que eu faço? liga na Rádio Trianon 740 AM e tem a hora certa. Odilon, a Lei Cidade Eu Limpa. acho que foi um avanço grande para a cidade. Se a gente lembra que você tinha propaganda para tudo quanto é lado aqui, que era uma coisa horrível. E acabava encobrindo muita coisa bonita da cidade, prédios, espaços públicos. Então foi um avanço grande. Agora, essa revisão, acho que precisaria ver, pegar os especialistas na área, ouvir as pessoas, ver onde é possível você fazer isso sem descaracterizar essa nova visual que a cidade teve. O projeto teve. inicial não era esse, de se readequar, vamos usar esse termo, readequar a propaganda, a publicidade nas cidades, não apenas nos relógios. Né? Mas veja, você teve... Eu acho que foi uma medida correta quando ela foi implantada, porque ela deu uma limpeza geral na cidade. Você pegava muito prédio muito bonito na cidade que tinha uma propaganda enorme na frente. Agora, talvez seja o caso. Aí precisaria pegar os especialistas, quem conhece, os urbanistas aí. O que não pode fazer é uma revisão pontual, né? Porque realmente não é uma causa coisa lá no lugar. Isso jornais. Causa estranheza isso, Viu, né? Coriati, estranho, agora não é por cara. aí também, por outro lado, que você vai aumentar a arrecadação na cidade. O que precisaria... Por exemplo, você pega a crise que o Brasil está sofrendo aí, já faz algum tempo, isso aí com a arrecadação do governo estadual, municipal, federal, você precisa tirar o país da crise. Aí é um debate que precisaria ser feito, que é outro equívoco, e está todo mundo falando que o governo precisa cortar gastos, o governo precisa aumentar gastos, não é aumentar o salário do judiciário, é fazer estradas, escolas, porque o governo, isso é a política, inclusive, o próprio FMI hoje já está revendo a posição, que o FMI sempre defendeu o ajuste de contas, etc. Eles levaram a Grécia para o buraco e grande parte da Europa. Então, é normal os governos terem dívida. A dívida pública brasileira, hoje era cerca de 68% do PIB. Dos Estados Unidos é 110%. Do Japão, 220%. É normal os governos se endividarem. O problema do Brasil, o Brasil se endivida para pagar juros da dívida.
Então, por exemplo, para aumentar a arrecadação, o governo federal precisa fazer grandes investimentos, um projeto, abaixar a taxa de juros. O Brasil, ano passado, pagou 500 Quando bilhões. você fala em grandes investimentos, é para gerar emprego. Porque, veja, o governo... Mas pode abrir outros setores da economia, como abrir os cassinos, que já existem aí, mas só regularizar para recolher imposto, permitir a publicidade em uma série de outros setores. Que precisa ser feito, mas, por exemplo, as grandes questões é se a economia voltar a crescer, o governo estadual, municipal e federal vão aumentar a arrecadação, porque as pessoas vão comprar mais televisão, sapato, roupa, alimentação e vão pagar tributos. Então, essa política que já foi feita pela Dilma, que foi o maior tiro no pé do governo Dilma, um dos motivos que levou a déficit públicos, etc., e a questão da dívida pública, com a maior taxa de juros do mundo, não existe um negócio. Sancopé, a inflação no Chile, ela está 3% ao ano. Ela está 4% ao ano e a taxa de juros lá é 3% ao ano. Quem aplicar dinheiro no mercado financeiro do Chile, para nem falar dos Estados Unidos e da Europa, o sujeito vai perder dinheiro. Aqui no Brasil, a inflação é 9,25% e a taxa de juros é 14,25%. O que você tem que ver é o ganho real, que é a diferença da taxa nominal, que é a Selic, menos a inflação. Ganhar 5% ao ano real não existe no mundo. Então você precisa baixar a taxa de juros. É você se contrapor ao que o ministro da Fazenda está fazendo. Por isso que eu acho. Porque o Henrique Meirelles vai lá defendendo os banqueiros, não do povo brasileiro. São coisas que precisam ser debatidas nos meios de comunicação, que você não tem oportunidade. Essas questões. Então, voltando aí, que tudo bem você fazer uma outra mudança para arrecadar um pouco mais, mas a grande questão é a economia voltar a crescer. O Haddad, uma das coisas que ele teve um problema gravíssimo, tá? Que foram todos os governos, só dele não, tá certo? Foi o pagamento da correção da dívida pública da cidade de São Paulo, aí que a gente sempre debatia na Câmara, que eu defendia que precisava ser renegociada, até falei para a Marta Suplicy, eu fiz um abaixo-assinado, isso é importante recuperar. Quando eu era subprefeito, eu consegui um abaixo-assinado de 10 mil assinaturas para a Marta levar para o Fernando Henrique para rediscutir, refinanciar a dívida de São Paulo, ela engavetou. Tá? Porque eu quero ver, inclusive, na campanha o que esse povo vai falar disso. Porque, veja, muitas medidas que poderiam ter sido tomadas não foram. Então, essa é a grande discussão que tem que ser feita, que você não tem oportunidade de falar. São debates interditados. Os caras falam todo dia que não deve usar Previdência. Agora, pagar 500 bilhões de juros, a maioria das pessoas não sabe o que é isso. O orçamento da cidade de São Paulo esse ano é de 54 bilhões. O governo não vai conseguir arrecadar isso, vai gastar uns 50. São 10 orçamentos da cidade de São Paulo, que é um orçamento maior do que o do estado da Bahia, do Paraná, de Pernambuco, que vão pagar juros. Vai para quem? Para banqueiro, fundos de pensão, aplicador do mercado financeiro. São questões centrais que, infelizmente, não se debate. Então, viu, Curiati, você aí provavelmente vai ser eleito vereador, e você também precisa se ligar com essas coisas, não são pequenas medidas, são grandes. Ah, e mais um detalhe, viu? Um vereador de São Paulo, pessoal, provavelmente precisa ter mais votos do que um deputado federal do Acre. Tá, porque o Brasil tem uma distorção na representação. Mas é proporcional, é uma eleição proporcional. Eu sei, mas por exemplo, um vereador de São Paulo tem uma importância enorme. Ela tem uma trava. Não é só discutir o buraco da rua, tem que discutir as questões nacionais. Não, acho que a grande questão, Dilon, até o Curiati falou que vale a pena, é rever algumas leis, porque qual é a minha opinião, Zacopé? A sociedade avançou, mas a política ainda, o Haddad, por exemplo, tomou algumas decisões erradas, tomou muitas decisões corretas, um cara que peita e por aí vai. Só que eu acho que é assim, a sociedade vai avançando, a política tem que avançar também. Ou, porque muitas vezes a política está aqui, ainda está numa visão retrógrada, e a sociedade vai avançando. O pessoal vai tendo uma noção melhor ou diferente. A política tem que entender isso. Essa renovação é importante, que todo mundo está pedindo, nos conceitos, na consciência e tudo mais. Então, rever as leis da Cidade Limpa, importantíssimo. Tem que rever as leis, pô. Não só da Cidade Limpa, mas diversas outras também, que a gente vai debatendo, até com o Rock na Praça, a gente vai vendo algumas leis, o que pode, o que não pode, fala, poxa, peraí, isso aqui não é possível que não possa, pô. É um cara que manja de cultura sabe que isso pode. Então, grandes questões em São Paulo têm que ser revistas. Essa renovação é importantíssima esse ano. Até na questão da cultura, você tem que espaços dentro de shopping centers, obrigatoriamente, deveriam ser ocupados por teatros. Só que você conhece algum teatro dentro de shopping, não? Sabe por quê? Porque não paga IPTU.
Né? Então ele tem aquela Você sabe área que esse toda que usa projeto era da com prazo década de alimentação 80, e tal. bicho. É lei. É da década de 80 É que lei, foi é feito. lei. É. E não existe isso. Então precisa cumprir a lei. Rever o que está errado e efetivamente fazer cumprir a lei. A gente tem um executivo surdo, que só sabe pintar ciclofaixa, que destrói comércio e residência e não faz mais nada. Finge que faz corredor de ônibus e não fez. Aliás, eu tenho o projeto original lá, não fez 10% dos corredores de ônibus. Gasta bilhões em subsídio ao transporte mal explicados. E não há como diminuir o sofrimento da população se não fizer imediatamente uma saúde mais decente. E não há como dar esperança à população se não projetar o futuro com uma educação minimamente decente e aceitável, fazendo simplesmente cumprir a lei. Então, você tendo um executivo que ouça e escute, e uma Câmara que seja a voz do povo de verdade, aí sim você vai ter uma execução da sociedade melhor. Antônio Salim Curiati Júnior, agradeço a tua gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. A gentileza é sempre sua, é um prazer maravilhoso estar com vocês, a Copec acrescenta muito a gente, ainda mais com o Fabrício e esse grande cara que é o Dilon Guedes. Fabrício Ravelli, relembra pra gente o dia do rock? Dia do rock o dia do rock na praça, dia 26 dia de do junho. Rock na praça. É dia 26 de junho, em frente à Galeria do Rock, 24 de maio, né? Você O disse nome são da 4 rua, 24 bandas. de maio. 4 bandas, nós estamos ainda anunciando as bandas no Facebook. Posso deixar o Facebook aqui? Lógico. Bom, pessoal, o meu contato é facebook.com/Fabrício Ravelli com 2 L's ou fabricioravelli.com.br. Lá já tem o link para o Facebook do Rock na Praça, para todas as nossas mídias digitais, para conhecer o nosso trabalho, Zé Copé. Deixa eu falar no Facebook também, pode não? Tem minha página lá, né? Curiati Júnior, C-U-R-I-A-T-I Júnior. Grato. Valeu. Fabrício. Agradeço Obrigado. vocês. Dilon, é Obrigado, sempre muito gente. bom ter aqui. Eu Você agradeço enriquece o nosso novamente debate. aí o convite. Acho que eu quero reafirmar um debate fundamental. Acho que é o único programa que permite isso, porque não tem mais. Antigamente eu participei muito do programa do... Como é que ele chama? Aquele que já faleceu lá, que tinha um programa na... Ferreira Neto, que era bastante interessante, porque você tem isso é legal, esse programa, que é um debate aqui, a gente discorda, que é excelente a gente poder discordar. Então, para mim foi um prazer muito grande, eu espero que o Fabrício e o Curiati se elejam, o Curiati se reeleger. Veja, temos muitas divergências, mas é muito importante para o debate. E a Câmara tem que ser... E ela é diversificada, porque ela representa toda a sociedade paulistana. Então, muito obrigado aí pelo convite. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.